Mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Então aqui conta a história. Paulo, quando está falando aos romanos, ele está falando de Abraão. Ele está contando a história da fé, de um homem que acreditou, ele tomou posse disso. Ele tomou posse da promessa que foi feita. Mas isso aconteceu de repente? Não foi de repente. Demorou um tempo para que essa promessa se tornasse realidade. E às vezes a gente quer que tudo aconteça no estalar de Deus. Ou a gente até pensa que a Bíblia é uma lâmpada onde a gente chama o gênio, e o gênio tem que atender os nossos 3 pedidos. Mas não é bem assim. A gente tem que ter paciência. E aqui a gente vai entender um pouquinho dessa história. Sabe por que ter paciência? Porque Deus está no controle. Você acredita que Deus está no controle da tua vida? Sim? Amém. Amém? Amém. Joia. Então, se Deus está no controle da tua vida, presta atenção. Que de repente a gente está deixando alguma coisa passar e não está tendo essa paciência. O livro de Provérbios, ele diz que esperança que se adia adoece o coração. Esperança que se adia adoece o coração. Uma das maiores dificuldades do ser humano é esperar. Principalmente hoje, com o advento desse negocinho muito interessante, é computador. Esse negócio aqui tirou a paciência do povo. Tá? Por quê? Porque agora nós nos tornamos imediatistas. Eu quero tudo já. É agora. A nossa paciência, ela ficou curta. Esse tempo atrás eu fui no cartório, eu estava conversando lá com o cartorário, e ele disse que uma certidão muitas vezes demorava 6 meses, 1 ano, para ela ser emitida e enviada para a pessoa. Então, se você tinha um terreno, alguma coisa, precisava de uma certidão, então você mandava um pedido do cartório, mesmo que fosse por telefone, e demorava 6 meses. E você tinha que esperar. E a coisa andava. Aí eu estava lá, ele estava terminando de imprimir uma certidão. Aí ele falou assim para mim, falou, essa certidão o cara me pediu há 15 minutos atrás. E faz 5 minutos que ele está me ligando, pedindo para que eu mande logo a certidão, porque ele precisa agora. E essa certidão, se fosse há uns 10 anos atrás, não é tão longe assim, demoraria pelo menos 6 meses. Então olha como nós estamos. Não é à toa que a gente fica estressado, não é à toa que as coisas acontecem, porque a gente tem que estar conectado, a gente tem que estar online, todas as coisas. Hoje a gente consegue ver a guerra que está acontecendo do outro lado do mundo, coisas que há um tempo atrás não existiam. E com isso nós vamos perdendo a paciência. Queremos que tudo aconteça no nosso modo e no nosso tempo. Tem um cantor popular que ele diz assim: vem, vamos embora, quem esperar não quer saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Está correto isso? Não está. Mas o século XXI é o século do imediatismo. Por isso que essa música vem do século XX. Quem sabe faz a hora, não espera. Eu não preciso esperar nada. Eu faço já, do meu jeito, como eu quero. E tudo tem que ser do jeito que eu quero. O nosso século, ele é o século do fast food, comida rápida. Você quer ver um negócio jóia, você vai no shopping e aí você vê lá McDonald's,
fast food. Agora tem um negócio interessante, que é a questão do churrasco. Quem daqui gosta de churrasco? Levanta a mão. Só que é o seguinte, o churrasco não se come depressa. Churrasco não é fast food. O gostoso do churrasco é você chegar na hora que está acendendo a churrasqueira. Por quê? Porque aí você tem um tempo para conversar. Enquanto a churrasqueira vai acendendo, eu descobri um negócio fantástico para acender a churrasqueira. Chama-se vela. Você corta a vela no meio, né, e coloca 2 pedacinhos assim, carvão, faz uma casinha, bota fogo, deixa lá, ó, e vai bater papo. Dali a pouco, o fogo pegou. E aí a gente vai cuidar do churrasco. Olha que coisa boa, você também sabe fazer isso com vela? Não, já aprendeu. Vela é de bom. E churrasco também. Né? E a gente tem que ir com calma preparando o churrasco. Então não é nada de imediato. Está tendo o Masterchef. E o pessoal fala que o cozinhar, ele é com calma. É lento. Né? A gente bota pressão na panela, mas o certo é cozinhar no fogão de lenha, que é tudo mais devagar. A comida fica melhor, né? Aquele negócio é diferente. Quando você frita bem o arroz, né? Ali com o alho, com o óleo, né? Ele dá aquela fritada, parece que ele vai estourar já no pó, né? Aí você põe a água fervendo, aí ele fica aquele arroz bem gostoso, bem soltinho, né? Mas é tudo mais devagar. Não é correria, mas nós estamos na era do fast food. Tudo precisa funcionar dentro das leis imediatistas. E queremos que Deus haja também dentro desta lei. Eu falo com Deus agora, Ele me atende ontem. Não temos paciência de esperar. Esperar um dia, um mês, um ano, Deus me livre. Né? Para nós isso é uma eternidade. Que a gente está na era imediatista. O que eu quero, eu acho agora. Muitos têm uma esperança que não se desespera. Por exemplo, Penélope e Ulisses, né, na guerra de Troia. Penélope, ela fazia uma coxa de dia e desmanchava toda a coxa à noite. Ela dizia para os seus pretendentes: quando eu terminar essa coxa, então lhes darei a resposta. Porque tinha vários pretendentes. Ulisses tinha saído para uma viagem, estava demorando para voltar, então as pessoas queriam casar com ela. Ela era nova, então queriam casar, tinha filho. E ela falou: olha, quando eu terminar de fazer essa coxa, aí eu vou dar a resposta de quem é o meu escolhido. Até que Ulisses chegou. Né? Então, a paciência, certo? Paciência que não se desespera. Muitos se desesperam antes de esperar. Né? Exemplo, o médico que aplicou a eutanásia do próprio filho com uma doença incurável. O médico matou o filho. O filho tinha uma doença incurável, ele foi lá e matou o filho, achando que estava fazendo melhor para o menino. Só que aí, quando estava depois que enterrou o filho, ele voltou para casa, ele recebeu uma ligação, né? Aliás, um telegrama. E o telegrama dizia, né, que um amigo dele: acabamos de descobrir com sucesso o remédio e a vacina para a doença do seu filho. Já pensou? Não teve paciência de esperar. Aqueles que vivem o próprio desespero sem esperança. O paralítico lá no tanque de Betesda, né? Quanto tempo o paralítico ficou lá deitado? Alguém sabe? Ele ficou 38 anos deitado, esperando para ser curado. Mas só tem um detalhe: o tanque era aqui, ele era o último da fila. Então ele nunca ia chegar. Ele era paralítico. Ninguém ia levar ele até lá. E quem estava na beiradinha ia
olha para ele e fala: você quer ser curado? Quero nada. Ele chegou e falou assim: mas ninguém me leva na água. Mas a pergunta de Jesus é: você quer ser curado? Ele já não tinha mais esperança, né? E há aqueles que esperam com segurança, né? Por exemplo, Rude, depois de uma enfermidade repentina, mas terminal, longe de casa, ele viajou de trem para morrer em casa, e vendo o povo orar em seu favor, ele disse: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória. Estou morrendo, mas eu estou feliz porque eu vou para a eternidade com Deus. Então eu estou em paz, né? E aqueles que esperam contra a esperança, por exemplo, Abraão ele esperou contra a esperança, tudo bom, mas Deus ele é soberano, Deus ele é livre, ele não age de acordo com as pressões. Ninguém pode botar Deus contra a parede. Ninguém pode dizer: eu ordeno, eu decreto, eu proíbo ou eu determino, porque Deus é Deus. E quando Deus ele quer fazer, ninguém impede, porque Ele é Senhor, Ele é soberano. Ana aprendeu essa verdade, né, e a expôs. Lá em 1 Samuel 2, Deus dá a vida e tira a vida. Ele exalta e ele humilha. Ele levanta o pobre do pó e o faz assentar-se entre príncipes. É assim que Deus age. Mas quando Deus age, ninguém pode impedir a sua mão de agir. Ana, ela era estéril. Sua casa era perdida. Sua causa era perdida. Mas quando Deus age, ninguém pode detê-lo de agir. Deus ele age muitas vezes de forma artesanal. Deus não tem pressa. A vida de Abraão, né? O Deus de Abraão, o relacionamento de Deus com Abraão, a esperança de Abraão, são tônicos para a nossa alma, coisas que nos deixam, nos fortalecem. A história de Abraão é uma história que fortalece a nossa vida, porque nada aconteceu para ele no estalar de dedos. As roupas, quando foram feitas aqui, foram feitas num dia só? Não, né? Demorou um pouquinho, não demorou? Precisou de etapas, né? E muitas vezes não deu certo. Aí tem que desmanchar, fazer de novo, né? Volta, onde eu errei, o que foi que eu fiz errado? E com Deus é mais ou menos assim. Deus, ele faz as coisas com calma. Mas nós precisamos entender isso. Vamos olhar então para Abraão e aprender com a sua paciência, esperança, que não se desespera. Com ele a gente vê isso. Só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus dos impossíveis. Você crê no Deus do impossível? Ou você crê que Deus ele pode fazer o que é impossível? Ó? Sim ou não? Amém. Sim. Eu creio. Eu sei que Deus faz. A Bíblia está repleta de relatos de que Deus ele é o Deus do impossível. Mas até onde vai a nossa paciência? Ele começou a peregrinar e a ouvir a palavra de Deus com 75 anos. Olha a idade desse cara. Aos 75 anos de idade, estamos pensando em aposentadoria, de pendurar as chuteiras, em comprar uma cadeira de balanço, encerrar a carreira. Abraão, aos 75 anos, estava se convertendo. Ele estava começando, estava recebendo o maior desafio da sua vida, com 75 anos. Hoje eu vi uma mulher, ela é triatlética, e ela, se eu não me engano, ela estava com 80 e poucos anos, 84, isso. E essa mulher, ela nadou não sei quantos quilômetros, e ela tinha que fazer um percurso de 180 quilômetros de bicicleta. Ela fez metade. Irmãos, a gente, quantos anos nós temos? Será que a
consegue. Mas a gente desiste. A gente não acredita muitas vezes, né, que Deus é o Deus do impossível. Então, aos 75 anos, ele estava em pleno vigor, engendrando planos, fazendo arrojadas caminhadas, aceitando os grandes desafios de Deus. Não há hora, não há tempo, não há idade para Deus chamar você, desafiar você, começar um novo projeto com você. Deus, ele pode começar algo tremendo hoje, aqui, com gente de cabeça branca, com gente cansada. Não é porque tem cabeça branca, cansada. Né? Mas são novos desafios. E isso daqui, quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava estudando ela, eu estava pensando na minha vida também. Né? E quando a gente veio para cá, Deus veio para mim e falou assim: amor, vamos começar de novo. Eu falei, que pensa? Mais uma vez. A gente vai começar. Mas Deus está abençoando a vida da gente para a gente começar. Então, que joia. Mas no começo, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Mas amém, não estamos sós. Né? O livro de Joel, ele fala que quando o Espírito Santo é derramado, os velhos sonharão. Olha só, a promessa de Deus, a profecia de Deus, ela pega todas as idades. Caleb, aos 85 anos de idade, estava cheio de sonhos de conquistar Hebron. Irmãos, eu sou fã de Caleb. Quando chegar na eternidade, eu quero ter um tempo com Caleb. Eu quero conhecer esse cara. Um rapaz, e ele ficou fiel a Deus, e obediente, submisso, durante 45 anos. Ele ajudou o povo a conquistar a terra prometida. Ele estava junto com Josué. E aí, com 85 anos, ele encosta em Josué e fala assim: Josué, agora é a minha vez. Eu quero ir. E a terra que ele queria era das montanhas. Era mais difícil. E ele chega e fala assim: eu tenho a mesma mentalidade que eu tinha há 40 anos atrás. Eu quero. É isso que eu quero. Eu quero a minha bênção. Eu quero a promessa de Deus para a minha vida. Mas a promessa para a vida dele demorou 45 anos para acontecer. E ele não desistiu. Ele não se rebelou contra Deus. Pelo contrário, ele ficou na dependência. Winston Churchill tornou-se o primeiro ministro da Inglaterra aos 70 anos. E ele liderou aquele país no período turbulento da Segunda Guerra Mundial. E ele fez a diferença. Abraão é constituído pai de muitas nações sem ter um descendente. Deus chega para ele e fala assim: olha, Abraão, você vai ser pai de numerosas nações. Ele não tinha nenhum filho. E aí? Como é que fica esse negócio? Como é que eu vou acreditar numa coisa dessa? Aos 75 anos, Deus me prometeu: você vai ser pai de muitas nações. Abraão significa pai. Abraão significa pai. Abraão significa pai de muitas nações. Mas ele não tinha filhos. Ele enfrenta 4 grandes problemas. Primeiro, a idade. A idade dele era avançada. Segundo, a esterilidade da sua mulher. A mulher dele era velha, estéril. Não podia ter filhos. Terceiro, desde que Deus havia prometido, já havia se passado 11 anos. Deus falou, 11 anos, nada de promessa, só envelhecendo, nada de promessa. Aos 86 anos, escolhe os seus próprios métodos. Aí ele vai e tem um filho com H. Ele fez do jeito dele, ele não fez do jeito de Deus. Talvez a sua angústia, né, é a mesma de Sara. Você está esperando há anos a conversão do seu marido, dos seus filhos,
era uma desilusão. Até que a situação parou. E Deus não cumpriu a promessa e ele perdeu a paciência. Aí foi quando ele agiu por ele. Mas Abraão, mas Abraão, 11 anos depois, que Deus lhe havia falado, ainda esperava contra a esperança. Pensa numa coisa, tudo para dar errado. Minha esposa é velha, minha esposa é estéril, e ela vai ficando cada vez mais velha, cada vez mais difícil, humanamente falando. Eu vou envelhecendo, mas eu ainda acredito que Deus pode. Isso é esperar contra a esperança. Não existe esperança, né? Aquele filho, Ismael, ele foi produto da impaciência de Sara, mas não da procura de Abraão. Abraão continuou fiel. Aí, quando Abraão tinha 100 anos, Isaac nasceu. Olha o filho da promessa. O corpo de Abraão já estava amortecido, Sara já havia passado do tempo de ser mãe, Sara ainda era estéril. O bom senso dizia, é impossível. A razão dizia, não vai dar certo, não pode. A fé diz, tudo é possível. Abraão espera 25 anos. Será que nós temos condições de esperar uma promessa de Deus que Ele nos fez há 25 anos? O que Deus já te prometeu? Você tem fé ainda que Ele vai cumprir ou não? Ou já desistiu? Será que nós não teríamos sepultado essa promessa no túmulo do desespero? Abraão acreditava que a promessa de Deus não podia falhar. Romanos 4, 20 e 21 diz assim, não duvidou da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Olha que joia! Deus não pode mentir, Deus não se engana, Ele não fraqueja. Quando Ele fala, Ele cumpre. Deus, Ele cumpre todas as promessas. Sabe o que eu estou no ministério hoje? Porque eu acredito em Deus. Amém. Porque Ele fez uma promessa na minha vida. Ele falou que nunca ia me abandonar. E eu acredito. E eu creio nisso. E eu sei que Ele está comigo aonde quer que eu vá. Aonde quer que eu vier a fazer, Ele está comigo. Eu creio nisso. Por isso eu estou no ministério. Por isso que eu estou começando de novo. E se precisar começar de novo, eu vou começar de novo. Porque Deus, Ele falou. E Ele é fiel para cumprir. Ele não vai voltar atrás da sua palavra. Quando Ele ordena, o universo inteiro se move para que a sua palavra se cumpra. Mas nós temos o quê? Pressa. Não tem pressa. Eu não quero saber de esperar. Eu não tenho paciência de orar. Eu não sou perseverante em oração. Eu tenho que determinar o que Deus tem que fazer. Eu falo e Deus faz. Mas espera aí, quem é o servo dessa história? Deus é o mago da lâmpada, melhor da Bíblia? Ou eu sou o servo dele? Eu não tenho que determinar nada do meu Senhor, mas eu tenho que esperar no tempo certo, né? Do nascimento até a entrega de Isaac passaram-se 14 anos. Abraão, ele crê em Deus que vivifica os mortos. Presta atenção nisso. Ao todo, 39 anos, do dia da promessa do filho até o dia em que Deus pega esse filho de volta. Já pensou? Deus, ele chega para Abraão, depois de tanto tempo que ele passa, fala assim: Abraão, sabe teu filho? O teu único filho, aquele que eu prometi que ia te dar, eu quero ele de volta. Você vai ter que me dar ele. Demorou muito tempo, 39 anos passaram até, desde a promessa até que Jesus chega e fala: eu quero ele de volta. Abraão, agora, de posse da promessa, Deus fala: me dá teu filho, renuncia a ele. Havia uma
paciência tão grande em Abraão, que ele acreditava que a promessa de Deus não poderia ser frustrada. Deus falou: você vai ser pai de uma numerosa nação. Então ele não podia deixar Abraão sem filhos. Ele tinha que ter um filho para que se cumprisse a promessa. Que Deus ressuscitaria seu filho. Ele acreditou: se eu matar meu filho, Deus vai ressuscitar. Ou ele vai fazer alguma coisa, mas ele não vai permitir que o filho morra. Abraão, ele cria que nem a morte colocava limites no poder de Deus. Quando estamos com Deus, a morte não tem a última palavra. É interessante que quando Abraão levanta a faca para matar o seu filho, Deus chega e fala assim: não faça isso, ao cordeiro. Deus foi abençoado para que a sua promessa se cumprisse. E ele foi, ele é considerado pai da fé. Só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que descansa na providência divina. Você descansa em Deus? Isaac esperou 20 anos o nascimento dos filhos. Isaac esperou 20 anos para que nascessem os seus filhos de Rebeca, sua esposa. Mas Rebeca também era estéril. E ele orou por ela todos esses anos. Quantas noites ele orou por Rebeca? Quantas vezes ele colocou aquele problema diante de Deus? Quantas vezes Satanás colocou dúvida na sua mente e no seu coração? Quantas vezes nós pedimos as coisas para Deus, mas não temos paciência de esperar? Você tem paciência para orar pela cura? O meu pai orou 18 anos pela conversão da minha mãe. 18 anos ele orou. Até que a minha mãe se converteu e foi batizada junto comigo, quando eu tinha 18 anos. Foram 18 anos de oração. Meu pai nunca brigou com a minha mãe para que ela fosse na igreja. Nunca. E minha mãe era católica, ela me levava para a igreja católica. Eu ia junto com ela. Mas no domingo, no outro dia, eu ia com meu pai para a igreja. E como é que foi esse negócio? Será que eu tenho paciência? Tem uma história, um fato real, isso aconteceu numa igreja. O pastor compartilhando disse que uma irmãzinha, ela orou mais de 40 anos pela conversão do seu marido. O marido trazia ela até a porta da igreja e vinha buscar, mas não entrava na igreja. E ela veio a falecer. E ela não viu seu marido aceitando Jesus. Só que o marido, separando as coisas da mulher, ele viu a Bíblia, o envelope do dízimo, e ele pensou, falou assim: eu vou na igreja e vou levar a Bíblia da minha esposa e o envelope do dízimo dela. Vou levar e vou entregar ao pastor. E aquele dia ele foi na igreja, sentou no último banco. Depois da pregação, ele levantou a mão, pediu a palavra. Pastor, pois não, o que você quer? Eu quero falar alguma coisa. Falou: pois não, vem e fala. Aí ele falou assim: pastor, eu vim aqui entregar a Bíblia da minha esposa. Eu vim aqui para entregar aquele dízimo dela. Só que agora eu quero pedir para que mude o nome do envelope, foi meu. E a Bíblia da minha esposa agora é minha. Eu deveria ter vindo antes. Ela não viu o seu esposo se converter, mas ele se converteu. Mas foram 40 anos de oração. E aí? E a paciência? Será que eu tenho paciência? Será que eu tenho perseverança? Você tem paciência de orar pela cura? Pela restauração do casamento? Para uma visitação de Deus na sua casa? Você tem tido paciência de orar pelos seus filhos? Durante 20 anos, será que tem? Isaac teve paciência para resolver conflitos com os filisteus. Isaac cavava poços, os filisteus enchiam os poços de terra. Isaac cavou Ezequiel, Sitna e Reobote, 3 poços. Em vez de brigar, ele ia para frente e o povo atrás tapando os poços que ele cavava. Mas ele não brigou com ninguém. Deus o fez prosperar, porque em vez de brigar pelos seus direitos, ele aprendeu a sofrer o dano.
muitas vezes nós não queremos dar o braço a torcer. Eu não vou sair perdendo nesse negócio, sendo que é a hora de perder. Deixa Deus tomar conta. A Bíblia diz que quando você faz assim, Deus reconcilia com você os seus inimigos. Os inimigos de Isaac o procuraram para se reconciliar com ele, vendo que ele era um homem abençoado por Deus. Quando as pessoas começam a ver que a gente é abençoado por Deus, e que a gente não aceita provocação, que a gente não briga, não discute, e é abençoado, as pessoas querem se aproximar para também receber a bênção. E isso daí é importante. Você tem paciência para evitar conflitos? Para resolver esses conflitos? Você tem paciência para perdoar? Será que o perdão faz parte do teu vocabulário? Isaac esperou 20 anos para que Jacó voltasse para casa. Jacó ficou 20 anos fora de casa. Isaac morreu com 180 anos. Há quanto tempo você espera seu filho voltar para casa? Há quanto tempo você espera a conversão dos filhos? Há quanto tempo você espera que seu marido ou sua esposa volte para você? Isaac esperou por 20 anos a reconciliação dos seus dois filhos. 20 anos. Há quanto tempo você espera a paz dentro do seu lar? Há quanto tempo você espera a reconciliação com aquela pessoa que está brigando com você? Há quanto tempo? Pastor Rogério, primo nosso, ele contou uma história de duas mulheres. E ele foi numa igreja, ele fazia palestra para casais, famílias, e ele chegou nessa igreja, uma mulher procurou ele depois do culto, falou: pastor, eu só preciso orar pela minha vida. E ele já sabia da história dela, falou assim: não vou orar para o senhor. Você tem que resolver o teu problema. E foi embora. E essa mulher ligou para ele em São Paulo, um fato que ocorreu no Nordeste, e aí ele falou: leva o bolo. A mulher nem entendeu, falou: levar o bolo? Procura a sua amiga e leva o bolo. Porque ela reclamou, falou que estava doente, que estava com depressão, que estava com isso, com aquilo outro, e a outra mulher também. E ele falou assim: isso é falta de perdão. Leva o bolo. E essa mulher ficou indignada, falou: eu tenho que levar o bolo? Aí foi, contrariada, fez o bolo, preparou o bolo e foi para a casa dessa outra amiga, né, que elas eram amigas da igreja. E aí vai atravessar a rua, para o bolo, volta, e vai, volta. Aí ela entra no prédio, quando chega no apartamento da outra, ela aperta a campainha e não tira o dedo. E a outra foi, olhou pelo larguinho da porta, viu quem era, falou: eu não vou abrir a porta. O que essa mulher está fazendo aqui? E a campainha tocando, e aquele negócio, dali a pouco começou o pessoal descendo dos andares, né, subir para ver o que estava acontecendo. As campainhas bem barulhentas, né? Não é aquela bem longa, né? É aquela que se aperta e fica fazendo barulho. Aí a mulher abriu a porta. Quando ela abriu a porta, a que estava com o bolo entrou e falou assim: o bolo entrou, o refrigerante é por sua conta. Aí as duas se abraçaram e começaram a chorar. Perdão. E ninguém entendia o que estava acontecendo. Aquelas duas mulheres se abraçando, chorando. Perdão. Porque os filhos, quando eram crianças, brigaram dentro da igreja e elas tomaram a dor dos filhos. Os filhos eram amigos e elas não. Iam na mesma igreja. Falta de perdão. Quanto tempo perdido? Quanto tempo? Distante da comunhão, distante do amor, distante da paz. Quanto tempo? Mas só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus das grandes transformações. Um cara chamado Jacó. Jacó era um cara terrível. Jacó morreu aos 147 anos. Jacó foi para o Egito por 130 anos. Quando Jacó
93 anos. Portanto, quando José nasceu, Jacó tinha 93. Jacó ficou em Padã-Arã, na casa de Labão, 20 anos. 14 anos serviu o sogro para casar-se com Raquel. Jacó casou-se com 73 anos. Que além. Isso equivale a alguém que vive 70 anos e até aos 35 não ter se casado. E isso tem levado muita gente a perder a paciência e a esperança. Por quê? Casei até agora, não vou casar mais. Jacó namorou um mês e ficou noivo 7 anos. Ele nos ensina que devemos ter paciência na maneira de amar. Jacó nos ensina que o amor é um investimento de vida. Ou seja, quando você ama uma pessoa, esse amor merece um investimento de toda a sua vida. Olha que situação. Jacó esperou 20 anos para que a ira de Esaú se abrandasse. 20 anos ele teve problemas com seu irmão. Talvez você está esperando por uma reconciliação. Há quanto tempo você espera? Uma coisa Jacó fez. Ele reconciliou-se com seu irmão. Ele se humilhou. Ele não desistiu. Ele morreu em paz. Ele ficou 22 anos sem saber o paradeiro do seu filho José. 22 anos sofrendo. Ele chorou pelo filho 22 anos. Agora, o filho reviveu. Renasceu diante dos seus olhos. E quanto tempo você espera que o seu filho renasça? Que o seu pranto se converta em alegria, que o seu vale, ele seja agora um manancial. Para a gente encerrar, há um ditado popular que diz: a esperança é a última que morre. Para muitos, a esperança já morreu. Não existe mais esperança. Não existe. Mas se você crê no Deus de Abraão, Isaac, Jacó, você pode ter uma esperança que não se desespera, pois Ele é aquele que vivifica os mortos, que chama à existência as coisas que não existem, que faz com que a mulher estéril seja alegre com filhos, que pode o impossível. Faça como Abraão, espere Deus, ainda que contra a esperança. Será que isso vai dar certo? Não sei. Eu me coloco na posição de Abraão, contra a esperança. Você chega sem esperança. E aí, como é que vai ser? Não sei. Deus é que sabe. Deus proverá. Deus proverá. Olha que Deus. Irmãos, quando vocês entenderem que Deus é quem faz todas as coisas, vocês vão ver como é que é gostoso servir a Ele. Como é gostoso servir a Deus, que Ele tem todas as coisas na sua mão e Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quer. Ele chega para a gente e fala assim: espere, tenha paciência. Deus vem falar isso comigo. Deus está falando comigo, descansa. Tenha paciência. Eu tenho comentado valores isso, mas é fácil. Ser humano, acostumado, lá na Cristolândia, agitação o dia todo, aquela coisa e tal, faz isso, faz aquilo outro, vai. E Deus tem falado para mim: espera, calma, paciência. E eu estou sendo obediente. Como está difícil obedecer a Deus? É difícil. Quando Deus manda a gente esperar, mas Ele sabe o que vai acontecer e a gente não sabe. Ele sabe como as coisas vão ser e a gente não sabe. No tempo de Deus, Ele vê, ou melhor, Ele vem em nosso socorro. Há duas coisas que Deus não pode falhar. Presta atenção nisso, a Bíblia diz. Duas coisas que Deus não pode falhar. Primeiro, quanto a si mesmo. Ele é Deus. Ele é o Criador, o sustentador de todas as coisas. Segundo, quanto às suas promessas. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Pode demorar 20 anos, 39, 50, mas Deus é fiel. Ele vai cumprir na hora certa.
das cinzas, porque Deus pode. Se o amor acabou, Deus chama a existência as coisas que não existem. Deus pode. Deus é fiel. Ah, Senhor, dá-nos a segurança de que as tuas promessas não caducam, mas são fiéis e verdadeiras. Livra-nos de cair no meio que sabe. A Bíblia diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus ele é derramado em nossos corações pelo Espírito. A esperança não confunde. Você tem que esperar em Deus. Que você possa esperar em Deus. Irmãos, está acabando o ano. Ano novo, vida nova. Todo ano a gente faz aquele negócio, né? Está chegando perto. Você vai ter depois do Natal, normalmente, né? A gente começa a fazer promessas para Deus, começa a fazer planos com Deus, né? Se eu fizer isso, eu vou fazer aquilo, né? Vou fazer outra coisa. Faz isso não. Sabe o que você faz? Você fala assim: Senhor, faça a tua vontade em minha vida e a tua vida. Você vai ver como você vai ter paz. Como as coisas vão acontecer, como Deus vai mostrar o seu poder para a tua vida. E a tua vida de uma forma geral, completa. Porque Deus não faz nada pela metade. Amém. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Então feche seus olhos.